Olá pessoal, somos aqui o Vinícius e o Matheus, diretores da Saltas. Eu cuido, responsável pela parte comercial e administrativa da Saltas, e o Matheus que tem a responsabilidade pela área fabril. Hoje a gente quer fazer um bate-papo tranquilo para explicar um pouquinho sobre a bomba, comentar sobre a bomba, sobre a composição dela e como, de uma maneira bem simplificada, utilizar ela e quais os benefícios, o que ela tem, algumas dúvidas que surgem, que chegam aqui pra gente, de qual o melhor fluido, conexão, o que eu posso, o que eu não posso fazer com ela. Então assim, vai ser um bate-papo, uma conversa praticamente entre irmãos, sobre esse produto que a Saltas já tem uma longa história de fabricação, veio melhorando o produto e continuaremos a busca da melhoria dele, sempre pensando no cliente e pensando no produto de alta qualidade, tá bom? A bomba, pelo seu princípio básico, ela é aconselhada para calibrar manômetros, pressostatos, transmissores de pressão. Lembrando que a bomba é um dos itens necessários para a calibração desses itens, ou verificação, não precisa ser realmente uma calibração. Às vezes você quer verificar se o seu instrumento está de acordo, ela também é aconselhada, Então a gente vai meio que montando o processo aqui e comentando sobre ela, tá bom? Uma das primeiras coisas que você deve fazer com a bomba quando você recebe ela é instalar os manômetros, ou transmissores, porque a hora que você for fazer o preenchimento, se não tiver aqui, vai vazar, porque são vasos comunicantes. Então você vai colocar o fluido no reservatório, ele vai vazar automaticamente. Então a primeira coisa é bom você já estar com os manômetros, normalmente um manômetro objeto, que é o que você quer verificar se está coerente a medição dele, a indicação dele, e outro, um manômetro de referência. No nosso caso, a gente também tem a linha dos manômetros da Saltas, o 323, e ele tem classe 0,25, e é um bom manômetro aconselhado para ser seu padrão de referência e usar em conjunto com a nossa bomba. Ele já tem as conexões padrão da bomba, que é bem a BSP, então ele casa certinho, não precisando de nenhuma vedação extra, você só coloca ele e dá um aperto, que é importante dar um aperto porque você tem que ter a vedação de processo aqui. Dá uma apertadinha nos dois, dependendo da pressão que você for utilizar, você dá uma apertada maior. Aqui nós vamos usar um fluido colorido só para mostrar, porque se apresentar algum vazamento, vocês vão conseguir verificar isso. Então é meramente ilustrativo. De fluido que a gente aconselha para bomba, água desmineralizada, pode ser até 2 kg ela faz com o próprio ar. Temos óleo de silicone, glicerina, aí fica a critério do usuário. Lembrando que a gente recomenda água desmineralizada ou uma água pura, vamos chamar assim, por quê? Porque a água normal de torneira, ela pode gerar, vamos falar assim, algumas gosminhas, um zinabre interno no alumínio, nos componentes o copo é de alumínio, a bomba é de inox, pode gerar isso, vai ficar aqui, pode gerar uma obstrução interna na bomba, alguma coisa. Então por isso que a gente recomenda essa água desmineralizada. E lembrando que periodicamente é bom fazer a troca do fluido, principalmente no caso de água normal, porque pode ter essa oxidação do alumínio. Ou não é que o alumínio enferruja, mas ele acontece a oxidação do alumínio, criando essa borra amarela branca, e pode ser que ela entupa, faça o entupimento dos canais dela, do sistema dela. Então aqui a gente vai colocar uma observação, vocês estão vendo que o volante está todo fechado, então o pistão está encostado aqui próximo ao reservatório. A gente coloca o fluido interno aqui, passando um pouco do nível da rosca que tem interno aqui. E a primeira coisa a fazer é abrir o fuso, trazer o pistão, abrir o fuso, porque nesse momento agora ela está puxando o fluido para dentro dela. Então nós vamos preencher todo o sistema da bomba com líquido. Um fator interessante, que aí no dia a dia, no uso, são macetes que você vai pegar com ela, Mas, se você não vai usar a capacidade extrema da bomba, de 1.200 kg,
às vezes não tem necessidade de você puxar todo o fuso. Seria o mais ideal para quem está começando, porque quando você volta todo o fuso, você tem certeza que tem zero. Porque a partir do momento que você está usando ele encurtado, com a bomba pressurizada, se você voltar além do limite de onde você começou a calibração, ela vai gerar vácuo. Ela vai começar a puxar, e aí se o manômetro não tem a capacidade de vácuo, ele pode estragar. Vamos falar assim, você vai levar ele para uma zona onde não é o funcionamento dele, tá bom? Então o ideal seria você puxar abrir todo o fuso dela, ela está puxando o fluido para dentro do pistão principal, ver se ficou fluido dentro, porque se esgotar tem que preencher o fluido e fazer esse processo novamente. Tem que ficar um pouco de fluido dentro do reservatório. Temos que fazer a colocação da agulha e apertar bem, devido a ser uma bomba de 1.200 kg. Então tem que apertar bem o reservatório para que o fluido não volte para o próprio reservatório. Então um caminho único vai obstruir o reservatório dela, e o caminho que vai ser percorrido é das próprias torres para os manômetros. Teoricamente não pode vazar. Nesse momento, se não tiver um bom fechamento do reservatório, uma boa colocação dos manômetros, a bomba vaza para algum lugar. Você vai começar a gerar pressão e vai ver que ela não estabiliza, a pressão sempre vai cair. Então, estando perfeitinho, não tendo nenhum vazamento, você vai inserir a pressão, vai começar a gerar pressão e o manômetro vai ficar travado. Então eu vou começar a gerar uma observação, ver se os dois manômetros, tanto o que você quer calibrar, como o manômetro seu de referência estão zerados. Se não tiver, pode ser que você não terminou de puxar o fuso, abre aqui, ele vai liberar a pressão do sistema, e aí zerou, beleza, aí você volta, dá a travada, aperta bem, para não ter vazamento, e aí você vai começar o processo de calibração. Você vai começar a gerar o fuso, ele tem um início que não vai ter movimentação dos manômetros, porque ele está começando a comprimir o fluido que está dentro da bomba. Com essa compressão vai chegar um momento que aí não vai ter para onde, o fluido vai tentar sair para algum lugar. Como não tem, começa as indicações dos manômetros. Aqui a gente já começa a ter uma leve movimentação, o digital que tem uma precisão muito maior já está indicando. Aí no processo de calibração você vai fazer no manômetro, né? Você vai dar uma esticada no bordão, você vai dar um preparo do bordão. Então você vai até o final da faixa do manômetro, que aqui nós estamos com um manômetro de 40 kg e um padrão de 60. Então a gente tem um padrão compatível, né? Que pelas normas do Inmetro e as normas de manômetros, recomenda-se que o manômetro de referência tenha de 1.3 a 1.5 vezes o objeto. Então, vamos falar de 10, você pode usar um padrão de 13 ou até 15 quilos. Passando disso, você já fica um pouco, não que não possa ser utilizado. Se for uma simples conferência, uma referência, você pode usar um manômetro, mas não é o mais aconselhado. Então a gente fica nessa. Então eu vou subir aqui o manômetro até 40 quilos, que é a faixa dele. Ele dá uma travada, ó. O manômetro não está vazando, não temos perda de pressão, não tem fluido vazando, não tem nenhum lugar. Aqui essa parte de baixo, se tiver vazando, é um problema da bomba. Não vai acontecer porque todas as bombas da Salta são testadas uma a uma. Elas não saem da fábrica sem ser testada. Então tem garantia total de que de parte de montagem de produto não vai ter. Se vazar, vai ser aqui porque não fez o aperto correto ou não está se usando a conexão coerente. Essa bomba aqui, ela é o modelo S6001C. Qual é a diferença do C? Que é isso que muda de uma bomba para outra. Ela sai com um joguinho de adaptadores, porque nem sempre a conexão do seu manômetro é a mesma da bomba. Então você acaba tendo aqui um joguinho de adaptadores para facilitar a sua vida. Então quando você for usar o adaptador, você vai precisar usar uma fita Teflon, você vai precisar usar alguma coisa para garantir a estanqueidade. Garantindo a estanqueidade, está tudo tranquilo. Então você deixa ali o manômetro alguns minutinhos no final da escala dele, volta para zero. Voltando aqui, ó, vocês vão ver que o fuso vai chegar no final. Isso aqui é aquilo que eu comentei, então ele chegou no final, está no zero. O manômetro está 0, 0, beleza, cravou.
Por garantia, a gente recomenda que abra aqui para zerar o processo, para não ter nenhuma pressão positiva ou negativa, para você ter certeza que está zerado. Voltou, travou, aí você vai começar a sua calibração de acordo com os pontos que você quer verificar. Quero verificar 10, então eu vou subir até 10 quilos. Vamos girando aqui, a referência é sempre o objeto, então eu vou por objeto em 10 quilos. Chegando próximo de 10. O ideal não é passar os 10 quilos e depois voltar, não, você já quando está chegando perto, você já reduz, né, a velocidade com que você está rodando e chega próximo aos 10, alinhado com os 10 e verifica no padrão. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui um padrão de 3 casas depois da vírgula, então o manômetro está em 10, o nosso padrão está medindo 9,784. Então aqui a gente tem um manômetro, né, de 0 a 40 quilos com classe de 1%. Então ele pode errar ao longo da escala dele 400 gramas, setado então no manômetro objeto 10 quilos. E o nosso padrão, só um momentinho que agora que eu descobri que ele não está na unidade correta, esse manômetro é legal porque ele tem 7 unidades, então ele estava em bar, eu vou passar ele aqui para quilo. Então nós temos 10 quilos setados no nosso manômetro objeto e o nosso padrão está marcando 9,932. Então, poderia errar até 9,6. Então você vê que o manômetro objeto, né, fazendo propaganda também é nosso, ele está muito dentro da faixa. E a gente vai continuar, 10, 20, né? 20 quilos. Nós temos 20,22, então está dentro das 400 gramas ainda, perfeito. Lembrando que o manômetro, a precisão dele é do fundo de escala, então você pega o final da escala dele, 40 quilos, 1%, 400 gramas na faixa inteira. Principalmente um classe A1, que tem essa precisão mais apurada do que comparado aos outros, que tem 1.6, 4, tem um monte de acordo com a necessidade do seu processo. Então estamos dentro aqui. E o ideal também, todos os pontos de calibração, é quando você chegar na faixa de medição, você seta ele, 20 kg, e deixa o manômetro dar uma estabilizada. Principalmente no caso dos nossos digitais, que ele tem muita casa depois da vírgula. É normal o comportamento de um manômetro digital ser um pouquinho diferente do analógico. O analógico ele não tem resolução para identificar o que o digital tem, principalmente tendo 3 casas depois da vírgula. É muita coisa, é uma precisão muito grande. Então você deixa dar uma setadinha, se o seu objeto cair para baixo de 20, aí você tem que dar uma ajustada, aí está tendo vazamento. Mas no caso aqui, nós tivemos aqui um ajuste, né? Estava 20,22, agora ele ajustou, continua cravado em 20 bar aqui e o manômetro está marcando 20,14. Então seria essa a medição que você tiraria nesse momento agora. E aí você continua a calibração, normalmente pressão são 2 ciclos, você faz o primeiro ciclo, termina, zero o manômetro, volta tudo na bomba, garante que o processo está sem pressão nenhuma, que eles estão zeradinho, bonitinho, abre aqui, faz um novo ciclo de calibração, zerou, acabou, você tem um resultado aí, né? Você deve ter sua planilha, seu controle, você vai tirar os valores dessas comparações entre um padrão e o objeto que você, e vai ter o resultado do seu manômetro, está dentro da classe a qual ele tem que trabalhar ou não. Tirando isso, você tem a capacidade da bomba, né? Continuando com o manômetro de referência, você pode calibrar transmissores de pressão, lembrando que aí você tem que ter os equipamentos compatíveis para alimentar e pegar o sinal de 4 a 20 do seu transmissor. Você vai ter aqui toda essa indicação para poder fazer um comparativo. Tem o pressostato também, você põe o pressostato, também vai ter os equipamentos do multímetro, para você poder identificar o liga e desliga do pressostato, manômetros, transmissores de pressões com indicação local, também pode ser usado a bomba. Eu acho legal fazer algumas observações sobre a bomba, onde as conexões delas são de meia BSP, os adaptadores são então de meia BSP para 1/4 BSP, 1/8 BSP e 3/4 BSP, que são os manômetros geralmente mais usados no mercado. O sistema dela é total inox e apenas os reservatórios e os coletores de alumínio.
A bomba ela não calibra, ela é a geradora da pressão para você usar os manômetros e fazer a comparação entre um e outro. Por isso que o nome dela é bomba de calibração por comparação. Ela é a geradora da pressão. Lembrando que só a bomba não tem certificado, não existe certificado, porque ela só gera a pressão. Ela não mede e não controla. Então, por esse motivo, não tem certificado de calibração para a bomba. O que você faz são os testes de estanqueidade, para ver se não tem nenhum vazamento na bomba e essas coisas. Mas fora isso, não existe certificado de calibração para a bomba, porque ela não tem indicação, ela não indica, ela não controla, então como ela não tem nada desse tipo, o que indica e pode controlar é o manômetro ou o equipamento de referência que você vai usar. É isso aqui sim, que um dos diferenciais das salas também, todos os manômetros de pressão nossos, os digitais a gente já envia com o certificado da RBC. Então já é homologado pelo Inmetro e você consegue com a gente aqui ter um kit completo para poder começar uma calibração. Dentro disso também, nós temos a capacidade da bomba. A bomba ela tem uma capacidade de menos 0,35 até 1.200 kg. Ela é testada a 1.400 kg para a gente garantir que essa faixa dela não tem vazamento, que ela funciona, que ela desempenha todo o papel dela. Lembrando outras coisas também, alguns macetezinhos. Conforme você for aumentando o nível de pressão que você vai gerar da bomba, o timão vai ficando pesado, o volante dela fica mais pesado, é natural. Porque você imagina, você está colocando 600, 700 kg, 1.000 kg, você está comprimindo o fluido ali dentro. Então, conforme essa pressão vai aumentando, você vai ter vai aumentar essa dureza aqui, essa sensibilidade vai ser muito perceptível. Na própria fábrica, na hora do teste, nós usamos um sargento, que é uma garra que pega entre a bomba e a mesa, a base da mesa para fazer a prensa dela. Porque a partir dos 500 quilos a bomba começa a sambar, vamos dizer assim. E é algo natural, porque são 500 quilos de pressão. Então é algo muito forte. Como a bomba aguenta até 1.200 kg, que nós homologamos a 1.200, fazemos o teste a 1.400, é muita pressão. Então tem que prender ela assim. Uma outra informação legal é que os adaptadores são em latão devido às vezes pode ser que coloque ele torto e força ele, então o latão ele é mais maleável, é mais mole do que o inox. Então, em caso de algum tipo de problema na instalação dos manômetros, a gente acaba matando o adaptador e não matando nem a torre, a conexão de meia BSP de inox e nem o manômetro. Então é muito mais fácil você matar o adaptador e fazer a substituição por um adaptador novo. Faz a troca do adaptador, mas não preserva o seu equipamento, né? Esse é o intuito. Lembrando que até 60, 70 quilos é muito prático de usar a bomba sem nenhum prisioneiro. Mas como o Matheus recomendou, né, conforme essa pressão vai se aumentando, você vai vendo que para fazer a pressão, a bomba não consegue ficar estável na bancada, ela vai começar a levantar. Então aí o ideal seria prender ela na bancada com um sargento para que você consiga utilizá-la de maneira tranquila, né? Porque às vezes você está gerando a pressão, você está chegando próximo do ponto de medição, a bomba sai do lugar, aí você perde aquele ponto, aí você tem que voltar um pouco para baixo para depois retomar o ponto de calibração. A bomba acompanha dois tampãozinhos simples também de meia BSP para caso precisa levar ela com fluido dentro, então só deixar o reservatório fechado, as torres fechadas, ela não vai criar vazamento. Então um serviço em campo, em calibração de manômetro, isso é de grande valia para não ter que ficar tira e coloca fluido a toda a calibração. As nossas bombas acompanham o manual, né? Então toda bombinha vai com o manual, um manual simples, mas porque a bomba é um equipamento simples de operação, né? Ela não é complexa o uso dela, então ela é muito simples, acompanha, é um produto com garantia total Salcas, a gente dá 12 meses de garantia sobre qualquer parte danificada que apresenta. A bomba chegou, está vazando, qualquer coisa, nós temos suporte, então a gente consegue dar um suporte para você do que pode ser. E toda a equipe de vendas nossa está disponível para atender vocês diante de tudo que pode ser. Nós conseguimos fazer alguns adaptadores customizados, porque a gente sabe da dificuldade de encontrar isso no mercado, então a gente tem essa flexibilidade de quando às vezes o cliente quer alguma coisinha diferente, porque ele tem uma aplicação específica, a gente consegue fazer e estamos à disposição
de vocês para tirar qualquer dúvida. Espero que esse vídeo ajude e minimize a quantidade de questionamentos sobre a utilização da bomba, tá bom? Lembrando, galera, siga a gente lá no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, né? A Salcas agora vai tomar esse caminho de divulgar mais informações para vocês, para ajudar vocês a terem um entendimento sobre os nossos produtos, passar mais conteúdo, né, para ajudar vocês aí nesses questionamentos que sempre surgem a respeito de nossos produtos ou do segmento que a gente atua, tá bom?